O leite é aproximadamente, claro, isso varia de leite para leite, 87% de água, 3,5% de proteínas, 3,5% de lipídios, 4,7% de hidrocarbono, que hidrocarbono nada mais é do que lactose, que é o açúcar do leite, e 0,8% de minerais. Falam que existe muito, muito, muito cálcio no leite, e realmente existe, mas se você parar para pensar, o cálcio compõe menos de 0,8% dos minerais do leite. E a água compõe aproximadamente 88% do leite. Logo, leite é um alimento que hidrata bastante. Então, se você está com sede e não tem água, você pode beber leite que vai matar sua sede, certo? Então, pessoal, só dando uma visão aqui para vocês sobre o mercado, a gente viu, olha, o leite, como o João falou, apesar dele não ter muito cálcio, ele é uma ótima fonte, porque a obtenção de cálcio a partir do leite, ela é muito mais fácil do que se a gente tentar absorver o cálcio de legumes, por exemplo. E isso é muito bom para a nossa saúde, por isso que o leite ele é tão consumido. E para ele ser tão consumido, ele vai precisar ser muito produzido. E é justamente por isso, quando você precisa de algo, você tem alta demanda, você gera muito emprego. E só no campo, o leite ele vai chegar a gerar 1 milhão de empregos permanentes, não é emprego sazonal. Ah, tá, determinada época do ano, vem tal gente produzir aqui, depois vai ser demitido. Não, é a carreira desse pessoal, 1 milhão de empregos permanentes. E quando a gente estende isso para a indústria de alimentos, a gente vai ter 4 milhões de empregos gerados. Esse tanto de emprego vai gerar uma grande quantidade de pagamento de impostos, vai gerar uma grande quantidade de consumo, porque tem muitas pessoas vão consumir, e a gente vai ver que esse é um mercado rentável. E só na indústria primária, que é ordenhou da vaca, vendeu para a indústria, a gente vai ganhar, o Brasil ele vai ganhar 35 bilhões de reais com isso. E quando a gente estende isso, passando para a indústria de laticínios, requeijão, queijos, o leite, o produto do leite, ele vai chegar a gerar 70,9 bilhões de reais nessa indústria de alimentos. Dentro desses 70,9 bilhões de reais que são gerados, alguns são gerados por exportação. Os principais países que a gente exporta é a Venezuela e a Arábia Saudita. São dois países pequenos que não produzem tanto, não tem tantas cabeças de gado. Justamente sobre isso que eu acabei de falar, das cabeças de gado, a gente vai perceber que quanto maior a produção, menos cabeças de gado a gente vai ter. Por quê? Para reduzir esses custos, a gente percebe que é muito melhor ter vacas que deem mais leite, a gente usa tecnologias para que as vacas deem mais leite, do que comprar mais vacas, entendeu? Então, tem um país que a gente importa muito leite da Argentina. A Argentina tem um pouco mais de 10 mil fazendas. E o maior produtor assim, de leite, assim, a melhor tecnologia de produção de leite, ela fica na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela produz 64% do leite brasileiro usando 12 mil fazendas só. Aqui no Brasil a gente tem milhões de fazendas de leite e a Nova Zelândia ela produz 64% da nossa produção em 12 mil fazendas, em um pouco mais de 12 mil fazendas. E a gente tem aqui os nossos estados. Muita gente deve pensar, Minas Gerais deve ser o maior produtor de leite do Brasil. Não, é o Sul. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles são os maiores produtores. Apesar de Minas Gerais ser uma das potências. A gente fica assim, ó, Sul, Sudeste, Nordeste. E aqui dentro do Nordeste, a gente tem a Bahia, com a maior parte das empresas, mas a Bahia também não é o principal produtor. O principal produtor é Pernambuco, que chegou a produzir mais de 1 milhão de litros por ano em 2017. E é isso. Só para a gente ter uma visão de como está o mercado, ele está em expansão, e o nosso país ele está sendo a quarta potência, a maior produtora, ou quarta potência que mais produz leite no mundo. Ele fica atrás da Índia, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Certo, gente? Agora vocês estão mais ou menos cientes do que é leite e de como anda o mercado do leite. Agora a gente vai para o ponto principal do seminário, que é exatamente a cadeia produtiva. Da onde é que sai para até aonde é que vai todo o processo
do consumo de leite, certo? Pois bem, antes mesmo de começar a se tratar do leite, a gente vai ter que tratar dos insumos que irão levar ao leite, ou seja, a vaca com o bem-estar dela, porque é necessário que a vaca esteja saudável, esteja bem no local para produzir uma grande quantidade de leite. Isso não é algo ao vento, são coisas regidas corretamente, metradas ali. Ou seja, existem alimentos específicos para cada tipo de vaca. Existe um alimento específico para o tipo para quanto ela está pesando, até a idade dela. Existe um alimento específico para a parte que ela terminou de parir, os meses que após ela parir, até ela estar pronta para receber novamente um novo bezerro. Por exemplo, depois que uma vaca pare, ela fica mais magra, porque ela começa a dar muito, muito, muito leite. Então, é necessário que ela se alimente com alimentos ricos em nutrientes para que ela não fique extremamente magra. Ela precisa engordar. Aí, depois que ela engordou, ela pode estar recebendo o seu alimento consumido normalmente, certo? A higiene do local. Bem, existe alguns tipos de locais em que pode estar guardando uma vaca. Guardando não, perdão. Pode estar colocando as vacas. Bem, entre eles, o freestyle, que basicamente você deixa a vaca confinada ali no curral, tipo, bem metrada mesmo. Existe o tio style, parecido com o freestyle, em que a vaca fica também confinada pelo curral, só que elas ficam presas por coleiras. Existe o compost bar, em que as vacas elas ficam mais livres, podendo andar livremente pelo curral, pelos pastos. Assim, facilita muito a identificação de cada vaca e facilita para saber quando elas estão no cio, quando elas estão prontas para dar mais leite. E existe o loose housing, em que a vaca ela fica também livre e o curral, o pasto, é reforçado com palhas, com folhas, para que elas descansem mais facilmente. Ou seja, no frio e no tio star, elas são presas. No compost, no loose, elas são basicamente soltas pela área. O que acontece? Aqui, no compost, no loose rosen, elas vão estar extremamente mais, como eu posso falar, elas vão estar mais livres, elas vão estar mais descansadas, elas não vão estar sendo tão maltratadas quanto no frio no tio. Então, só por elas estarem mais descansadas, elas vão conseguir dar um leite de mais qualidade. Também ainda pela higiene e o cuidado com os animais, as vacas elas podem estar pegando doenças. E se elas pegam essas doenças, o leite vai estar sendo afetado. Você pode acabar perdendo uma vaca. Aqui a gente tem alguns exemplos de doença. Clostridiums, babesiose, tuberculose e febre aftosa. Todas essas doenças, elas são transmitidas entre os rebanhos. A tuberculose e a febre aftosa, em especial, elas são transmitidas dos humanos para os rebanhos. E quando uma dessas vacas pega uma dessas doenças, todo o local fica contaminado. Então, fica sendo necessário que exista uma higiene extrema para que não aconteça o contamínio das outras vacas. Então, é muito importante a alimentação, o cuidado e as vacas antes mesmo delas produzirem o leite, certo? Ok, a vaca produziu o leite. Agora, o produtor rural vai guardar esse leite para a agroindústria. E aqui a gente tem um exemplo de uma máquina ordenhando vacas. Hoje em dia, não existe tanta ordenha manual, porque se você for ordenhar manualmente, você não vai conseguir tirar todo o leite da vaca a tempo para exportação, porque o consumo hoje em dia é muito grande. Logo, existe a ordenha automatizada. Aqui temos um exemplo de ordenha automatizada, olha só. Vocês podem ver, ó, que não existe o controle do humano em si. Existe apenas, ó, existe o laserzinho, detecta a teta da vaca e começa a ordenha. É isto. Pronto, o leite foi ordenhado. Depois do leite ordenhado, ele vai ser posto em um tonel para ser guardado, para não existir a necessidade de todo dia da indústria para a fazenda. O leite é um alimento extremamente volátil. Ele pode estragar rapidamente. Então, é necessário ter esse cuidado com o transporte, esse cuidado com
mantimento dele, o armazenamento. Então, ele vai ser guardado, pode ser guardado até durante 3 dias, para então ser levado para a indústria. Ok, o leite ele foi dos produtores para a indústria agora. Na indústria existe a pasteurização do leite, que vai ser tratado mais na frente. Mas da indústria é a pasteurização do leite, certo? O leite é pasteurizado e embalado. Depois de embalado, ele é distribuído para os distribuidores. Os distribuidores vão estar, então, armazenando o leite sempre corretamente, porque pode ser estragado, e eles vão estar distribuindo para os mercados, supermercados, comércio, onde nós, a população, podemos, então, estar adquirindo esse importante alimento. Então, é assim que fica sendo a cadeia produtiva do leite. Desde o começo, com o cuidado antes mesmo da vaca, dos alimentos, do local, até a distribuição e o consumo feito por nós. Aqui tem um pequeno vídeo. Esse vídeo é um resumo do que a gente falou até aqui, mas para ilustrar o que a gente estava falando. Para atuar de forma consciente e com exatidão em cada animal do rebanho, em cada caminhão de coleta, em cada ponto específico. Isso deve ser utilizado desde a logística de captação de matéria-prima até a rastreabilidade do produto. Essas melhorias são essenciais também para atenuar efeitos externos, como crises econômicas e fornecimento de energia para o ambiente rural. Pois bem, basicamente o vídeo, como o Isaac estava falando, ele só atenua tudo que a gente estava falando até agora. Então, existe todo um cuidado desde o começo até o fim da cadeia produtiva do leite. A gente tem o processo industrial do leite. Vocês lembram que o João falou que tem todo esse cuidado dentro do ramo produtivo, que o leite tem que ficar assim, o leite tem que ficar assado, o leite tem que ficar de tal jeito? É por causa do seguinte: para ele ser vendido, o leite ele tem que ter todos aqueles componentes que o João falou no começo. 0,8% de cálcio, 87,6% de água, enfim, tem que estar daquele jeito, não pode ter nada diferente. Se tiver alguma coisinha diferente, a galera já não deixa mais vender. Isso é regimentado por lei. E geralmente, o leite, para ele ser vendido, ele tem que estar com um percentual de 3% de gordura. Desse percentual mínimo de 3% de gordura, ele é passado para as indústrias que vão transformar em iogurte, queijo, requeijão, enfim. É daí que são feitos os derivados do leite. Mas assim, nem todo leite vai chegar desse jeito, né? O leite ele pode chegar com 3% de gordura, ele pode chegar com mais, pode chegar com menos, ou ele pode chegar com muito mais, ele pode chegar... Ele não vai chegar com um pouco menos, porque os 3% é o mínimo. E o que vai acontecer? A gente vai padronizar esse leite. E como é que a gente vai padronizar? A gente primeiro vai tirar o nosso excesso de gordura, que é através do desnat. Pode passar. O desnat é basicamente retirar a nata do leite, sem alterar a composição. E o que vai acontecer? Somente por um processo físico. Dentro dessa maquinazinha que vocês estão vendo aí no slide, o nome dela é desnatador, a gente vai ter duas saídas. Uma saída para o creme, que vai ser aquela nata grossa, e outra saída para o leite bem líquido. O leite da vaca, ele vai entrar dentro desse desnatador. Aí embaixo a gente vai ter uma rotação. Essa rotação, devido à característica da gordura do leite, vai fazer com que a gordura desça. Quando a gordura descer, ela vai sair por esse tubo mais baixo. Quando a gordura for saindo, por esse tubo de cima, vai começar a sair o leite líquido. E esse leite líquido ele vai ser imediatamente armazenado dentro daquele tamborzão que o João tinha mostrado para vocês. Aquele tambor, ele vai estar entre 4... Pode passar um slide. Ele vai estar entre 4 e 5 graus Celsius. Por quê? Esse 4 e 5 graus Celsius ele faz com que o leite dure mais, porque o leite ele tem composições orgânicas, o leite ele tem bactérias dentro dele, ele tem alguns seres vivos dentro dele. E isso, armazenar a uma temperatura de 4 a 5 graus, faz com que a atividade enzimática dessas bactérias, a atividade enzimática desses micro-organismos, seja empatada. E faz com que o leite dure mais e que perdure as suas características. Beleza? Basicamente, isso que vai deixar o leite com teor de gordura em 3%. O teor de gordura em 3% vai ser o leite
para ser pasteurizado, para ser consumido por nós, que é o leite desnatado. Pode passar, ou leite integral, no caso. E aí a gente vai passar para a pasteurização, que é a principal etapa do processo produtivo do leite que a gente vai consumir, que pode ser dividida em dois tipos. A pasteurização, ela é o seguinte: a gente vai ferver o leite e depois vai resfriar ele. E assim que a gente ferver e resfriar, a gente vai embalar ele a vácuo. Pronto, isso é a pasteurização. E essa pasteurização ela pode ser em baixa temperatura, durando muito tempo, que é essa low temperature holding. Ela vai ser entre 62 e 65 graus e vai durar no máximo 30 minutos, entre 25 e 30 minutos. Ela vai durar assim. E a gente também tem a mais usada, porque apesar da temperatura ser mais alta, ela economiza mais energia, vai ser a de alta temperatura e pouco tempo, que vai ser entre 73 e 75 graus Celsius, durante 20 segundos no máximo, entre 15 e 20 segundos no máximo, que o leite vai ficar lá sendo aquecido, depois já vai passar para um outro tambor e vai ser embalado a vácuo. E essa embalagem a vácuo, eu acho que vocês perceberam, vai ser o leite de saco, aquele leite Maranguape de saco, aquela ali é uma embalagem já a vácuo, aquele leite é o leite pasteurizado. Só que a pasteurização, ela mata os micro-organismos, o objetivo dela é matar os micro-organismos, mas ela não acaba com os esporos, ela não acaba nem com os esporos, nem com alguns micro-organismos termorresistentes. Por isso, a gente tem uma etapa de esterilização. Essa maquinazinha aqui, da pasteurização, ela, antes de passar para a esterilização, ou ser embalada já a vácuo, ela funciona o seguinte: aqui nesse primeiro tambor, no primeiro tambor que tem os botões verdes, no primeiro, isso, o leite ele vai ficar armazenado, a gente vai girar uma válvula, essa válvula vai passar para esse primeiro tamborzão aí à esquerda dele, isso. Esse primeiro tamborzão aí, ele vai ser um trocador de calor, o nosso primeiro trocador de calor. Dentro dele tem vários cilindros que eles vão aquecer o leite. Esses cilindros eles vão aquecer e vai fazer com que o leite seja aquecido homogeneamente. A gente vai ligar essa outra válvula e essa válvula vai fazer com que o leite passe para o outro tambor e lá ele vai ser aquecido de novo. Esse é o exemplo de pasteurização a baixa temperatura, a alta temperatura por pouco tempo, porque ele é um trocador de calor em série. Aí, quando sai desse daí, quando sai desse último, a gente vai passar por um condensador que vai deixar o leite em temperatura ambiente, a 32 graus. Naquele condensador, na verdade é outro trocador de calor, mas ele pode ser usado como... Na verdade, ele é um condensador, mas na indústria ele é usado como um simples trocador de calor, porque ele não vai precisar não vai precisar condensar o leite. Aí dentro daquele quadradão ali que parece um frigobar, o leite vai ficar armazenado, novamente ele vai passar por algumas calandras, por algumas serpentinas e vai sair já para ser embalado a vácuo. Pronto, essa é a pasteurização que dura em altas temperaturas por baixo tempo. E, como eu disse, a gente ainda vai ter alguns esporos dentro do leite. Esses esporos, eles vão ser eliminados na esterilização. O que é a esterilização? A gente vai dizimar o resto dos micro-organismos que sobraram. E como é que a gente vai fazer isso? Usando uma temperatura muito alta, que passa dos 100 graus Celsius. Vai ser aquecer o leite a 130 graus Celsius, durante 3 a 5 segundos. Pronto, aqueceu, a gente consegue embalar o leite em outras embalagens, como, por exemplo, em caixas. E é justamente assim que é feito o leite UHT. Esse leite UHT, além dele ser passado pela esterilização, depois ele é homogeneizado. Isaac, o que é homogeneização? Homogeneização é o seguinte, depois que a gente passa o leite por esse processo aí, esse esterilizador, tem no fundo dele, ele vai ter uma outra tubulação. Essa tubulação, ela vai passar por uma maquinazinha que vai aumentar a pressão e vai fazer um movimento giratório muito rápido. Isso vai fazer com que os glóbulos de gordura que tem no leite, eles vão se dividindo em glóbulos menores. E isso faz com que o leite fique homogeneizado e que dure mais tempo. Por isso que a gente pode embalar nessas embalagens de caixa, que são as embalagens longa-vida. Esse é o nosso processo produtivo do leite. A gente tem no PET
um protótipo, que é o Micro Exchange, que a gente traz todo esse processo para uma escala pequena. A gente primeiro vai fazer aquela filtração, que é a nossa etapa de desnat, só que a filtração, a gente faz uma filtração mais simples, devido ao tipo de leite que a gente usa, de ser em pequena quantidade. A gente vai passar pelo nosso aquecedor, que é esse nosso primeiro cilindro, onde a gente vai pasteurizar, e através de uma bomba, que é essa bombinha que está em cima, a gente vai levar o nosso leite para o nosso condensador, para o nosso outro tocador de calor, que vai ser esse cilindro de baixo, e depois só colocar no copo que o leite está tranquilo para beber. Com isso a gente vai finalizar a nossa apresentação. Eu queria agradecer a vocês pela presença e a gente vai ficar aberto aqui para dúvidas.